Meus amados, vamos abrir a Bíblia, profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Como os irmãos se recordam, nós estamos nesse quinquênio 2022-2026, nós estamos com o tema Crescendo para a Glória de Deus. 2022, o tema é Crescendo no Amor. E nesse trimestre, nós estamos com o tema Crescendo no Amor a Deus. Hoje vamos dar sequência sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E nós vamos olhar para esse texto, vamos entender quais são os atributos de Deus que aqui está presente e vamos ver os resultados deste conhecimento na nossa vida. Então, para isso, amados irmãos, nós vamos pedir a Deus que fale conosco. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus, ele revela a sua palavra e ele usa o seu Espírito para inspirar pessoas para escrever a Bíblia. Nós só vamos entender a Bíblia se o Espírito Santo agir agora em nós, iluminando a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais e colocando dentro de nós a sua palavra. Só que nós também participamos do processo, a nossa mente tem que estar disponível para o Espírito Santo. Então não viaje com os seus pensamentos, mas concentre na palavra. E se você deseja mais de Deus, peça para que Deus venha ao seu encontro. E sobretudo, que você tenha uma disposição de praticar a palavra. A pessoa que ouve a palavra e não pratica, o coração dela vai endurecendo. E ele vai virando uma pessoa religiosa. E uma pessoa religiosa é muito perigoso, porque ele pode achar que ele está com Deus, porque ele está dentro da religião, mas Deus não está dentro dele. Então, cuidado, que você não seja encontrado entre aqueles religiosos que ouvem a palavra, conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Que você tenha toda a disposição de colocar em prática aquilo que você aprender. Então vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você deseja mesmo buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, peça para que Ele revele a você nessa noite. Fale: Deus, revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer melhor. Oremos. Santo Deus, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia no caminho eterno. Dá a nós, ó Deus, agora, nesse momento, a iluminação do Espírito Santo, para que a Tua palavra revelada, inspirada, a Deus, ela possa ser conhecida por cada pessoa aqui. O Senhor trouxe cada um aqui, Pai, não deixe que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que o Senhor me use como instrumento do Teu Santo Espírito, fale através de mim, e que eu seja um instrumento de vida, de amor e de salvação, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Isaías 6, diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então
um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Até aqui. Irmãos, todos nós atravessamos crises, todos nós atravessamos dores, todos nós, pode mudar apenas o endereço, mas todos nós enfrentamos problemas. Hoje, numa escala de problemas, comparando os povos, mesmo que nós não tenhamos um conhecimento de todos os povos do planeta, mas pelo que tem chegado até nós, um povo que tem passado por muitos problemas é o povo da Ucrânia. E uma foto chamou minha atenção, se não me engano foi o professor Franklin Ferreira, o pastor Franklin Ferreira, de um ucraniano aos pés da cruz, clamando a Deus. Meus queridos, alguém já disse que quando o avião está caindo, até o ateu vira o maior crente. Quando o avião está caindo, ou quando o barco está afundando, surge uma crença no coração do homem que é impressionante. É só o problema, a dificuldade, a crise chegar, nós seres humanos ficamos mais propensos a buscar a Deus. Isso não é um problema, um defeito, mas isso é uma bênção. Porque Deus é a fonte de toda a vida e da salvação. Quando nós estamos bem, quando nossa vida está assim, 100%, ou achamos que ela está, geralmente a gente esquece. A gente esquece que a gente está onde está porque foi Deus quem nos colocou lá. Foi Deus quem nos separou, nos tirou lá de trás das ovelhas e nos colocou no palácio. Nos assentou junto aos príncipes, como fez com Davi. E quando a gente olha para a trajetória de Davi, a gente vê que Davi ele era muito mais fiel no deserto, quando estava lutando com os gigantes e enfrentando os seus inimigos. Quando ele foi para o palácio, ele se acomodou, e a gente vê que os maiores pecados de Davi foi cometido quando ele estava no palácio, e não quando ele estava no deserto. Então, irmãos, muitas vezes o estar atravessando dificuldades é uma bênção para nós. Porque como diz o apóstolo Paulo, quando ele estava com aquela situação que ele mesmo disse, o mensageiro de Satanás foi até ele e o colocou ali numa situação de problema, de dor, nós não sabemos, a maioria dos teólogos acham que era um problema de saúde, e ele clamou a Deus, e Deus falou: meu filho, a minha graça te basta. E ele clamou e Deus disse: a minha graça te basta. E ele clamou a Deus e Deus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele entendeu que quando ele está fraco, aí sim que ele está forte. Porque quando ele está numa situação de crise, ele tem o seu coração mais suscetível, mais sensível para buscar as coisas de Deus e buscar o próprio Deus. Mas, amados irmãos, a fraqueza de Paulo não é que ele era um homem desobediente. A fraqueza de Paulo não é que ele era um homem profano. A fraqueza de Paulo não é que ele era uma pessoa criminosa, maligna.
Não. A fraqueza de Paulo é no sentido mesmo das suas enfermidades corporais ou das suas limitações corporais. Porque às vezes nós estamos fracos é porque a gente não ora mesmo. Às vezes a gente está fraco é porque a gente não lê a Bíblia mesmo. Às vezes a gente está fraco é porque a gente não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus mesmo. Às vezes a gente está fraco porque a gente não tem comunhão com os irmãos mesmo. Às vezes a gente está fraco é porque a gente não tem vitamina espiritual que vem da vida com Deus. A gente está fraco é porque a gente está vivendo uma vida de desobediência, de pecado e de distanciamento de Deus. Não é esse o problema de fraqueza de Paulo. O problema da fraqueza de Paulo era outra. Então, se você está num sentido de fraqueza por causa dessas coisas que eu falei, emenda a vida, corrija a conduta, veja onde está o erro na rota e volte-se para Deus. Meus amados irmãos, estar passando por problemas não é algo extraordinário na nossa vida. Passar por problemas é uma rotina nossa. Desde que o pecado entrou na humanidade, desde que o pecado entrou aqui na terra, nós temos momentos bons, mas a maior parte das nossas lutas, a maior parte dos nossos dias, a gente atravessa lutas, seja qual for nossa idade. E Jesus disse: no mundo vós passareis por aflições. Então, presta atenção. Aqui no mundo, aqui na terra, não adianta ter uma expectativa de uma perfeição aqui não, irmão. Às vezes você está tendo uma expectativa equivocada. Às vezes você está colocando uma atenção e uma dedicação em algo que vai falir. Lembra daquele homem que Jesus disse que ele ficou muito rico e ele resolveu ampliar os seus celeiros? E naquela noite, naquele dia, naquele momento, o Senhor disse a ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Sabe por quê? Porque o mundo passa, as coisas da terra passam, e os recursos da terra, eles são limitados. Eu me lembro do Leonardo, cantor, famoso, bonito e rico. O que foi a sua beleza, o que foi a sua fama e o que foi a sua riqueza para aquela enfermidade? Há coisas que o dinheiro compra, mas há coisas que o dinheiro não compra. Você pode ter a sua carteira cheia de dinheiro, pode comprar um ótimo sanduíche, um ótimo jantar, mas o seu dinheiro não compra o apetite. Você pode ter dinheiro para comprar uma cama, a mais cara da loja de frente aqui, mas o seu dinheiro não compra o sono que você precisa para você ser feliz. Você pode comprar uma casa linda, mas o dinheiro não dá a você um lar. Tem tantos palácios, tantas mansões, que são lugares desérticos, áridos, solitários. Tanto de quarto, mas não vai ninguém lá. Cabecinha branca, sozinho. Às vezes, tem um companheiro, mas já não está mais em comunhão. É um no quarto e outro no outro. E vive só de fachada. O dinheiro compra muita coisa, mas o dinheiro não compra um lar. Um lugar de amor, um lugar de respeito, um lugar de alegria, de felicidade, é bênção que vem de Deus. Mas às vezes nós temos que atravessar certas crises para revelar a fraqueza que nós temos, porque nós estamos distante de Deus, e também revelar as fraquezas que nós temos por causa de que nós somos pecadores, estamos no meio de um povo pecador e vivemos num mundo falido. Então, amados irmãos, o que tem a ver essa introdução com a palavra que Deus nos deu para ler? Isaías, que foi o autor dessa palavra, ele era um profeta no palácio. Ele foi profeta na tribo do sul, no reino de Judá, por 40 anos. E Isaías,
se você olha no capítulo 1, você vai ver que ele foi profeta no período de muitos reis. Dá uma olhadinha lá, por favor. Ele teve o período de trabalho, olha só, nos dias de Uzias, dias de Jotão, dias de Acás, dias de Ezequias, todos eles rei de Judá. Começou aí com Uzias. Capítulo 6, ele escreve, falando que naquele ano aconteceu uma coisa trágica. O que aconteceu no reino de Judá, reino do sul, que foi uma coisa trágica? O rei Uzias morreu. Uzias foi um rei que reinou por 50 anos em Judá, em Jerusalém. Uzias, ele era o homem mais inteligente da sua geração. Uzias, ele era um administrador por excelência. Uzias, ele fazia uma gerência dos recursos de uma forma impecável. Uzias, além dele ser um bom gerente dos recursos, ele era um hábil gerenciador de relacionamentos humanos. E além do mais, Uzias, ele era um estrategista da guerra. Ele sabia avançar na hora certa. Ele sabia parar no momento certo. Ele sabia dar um passo atrás para poder andar 2 ou 3. Uzias, ele era um dos maiores, e ele foi um dos maiores reis que Israel, que Judá já teve. Só que Uzias, por causa da sua grandiosidade, ele achou que ele era além daquilo que ele era de fato. E ele foi consagrado para ser rei. E um dia ele quis ocupar o lugar do sacerdote. O sacerdócio não era para ele. Ele não poderia envolver política e igreja. Ele deveria ocupar das coisas do palácio, mas ele deveria deixar as coisas espirituais com o sacerdócio. O que ele fez? Ele quis, porque ele era um rei muito forte, muito poderoso, ele quis assumir a posição de sacerdote. E por causa disso, Deus o castiga com lepra. E ele ficou leproso. E a lepra, os irmãos sabem que era uma doença incurável, altamente contagiosa, e pelas leis sanitárias do Antigo Testamento, um leproso deveria ser excluído do convívio social. Você imagina um rei ter que ser isolado por causa de uma doença. E a lepra dele veio no rosto, onde revelava a sua enfermidade. E nesse ano aqui, irmãos, nesse ano que o irmão profeta Isaías ele escreveu, foi o ano da morte do rei Uzias. O país estava desolado. O grande rei, o grande líder havia morrido. E todos estavam naquele ambiente fúnebre. Então, amados, o que a Bíblia mostra que Isaías fez nesse ambiente de crise? A Bíblia mostra que Isaías, ele busca a Deus. E a busca por Deus, Isaías tem algumas compreensões de quem Deus é. A primeira delas, Isaías tem a compreensão de que Deus é o soberano, é o Senhor, é aquele que está sentado no trono, e Ele reina, e o seu reinado, Ele não tem fim, e a sua realeza não pode ser de uma maneira corrompida, como foi a do rei Uzias. Amados, o texto mostra que nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, é alguém que está no controle de todas as coisas. É alguém que está segurando a direção do universo. É alguém que conhece cada pessoa. É alguém que conhece o pensamento de cada pessoa, conhece o coração de cada pessoa. Esse Deus é aquele que não só conhece, mas Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quer. E o texto, amados, mostra no versículo 1, eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No versículo de número 3, nós vamos ver anjos exaltando esse Deus soberano. Nós vamos ver os anjos, os serafins, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amados, o primeiro atributo que o texto nos mostra é que Deus está assentado no trono. E Ele está sentado no trono porque Ele é rei. E o seu reinado é um reinado que não tem fim. E Ele está no trono e Ele reina porque Ele é o perfeito e absoluto e único soberano sobre tudo que existe. É Ele que governa. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do nosso Deus permanece a mesma. Nosso Deus é aquele que não muda. Nosso Deus, Ele governa de uma maneira retilínea, de uma maneira imutável. Nosso Deus, o seu governo, a sua soberania, ela não é algo que oscila como nós oscilamos. Imagine os governantes, nos dias que eles estão felizes, eles agem de uma maneira, mas nos dias que eles estão tristes e aborrecidos, eles reagem e agem de outra maneira. E não precisa ser um governante, não. Pode ser você e eu. Em casa, a gente altera o nosso modo de agir conforme os nossos sentimentos. Se a gente está sentindo mal, a gente vai agir e reagir mal. E tem dia que a gente está bem, mas meia hora que passa, a gente já passa um pouquinho de ira, de nervoso. Como diz aqui, a gente pega um pouquinho de ar e já muda tudo. Não só o nosso humor, mas o nosso dia. E a gente, se não cuidar, fala coisa que a gente vai arrepender e faz coisas que a gente vai arrepender. Talvez você tenha feito isso hoje, ou na semana. E você faz isso porque você é pecador. Você faz isso porque você oscila nas suas emoções e seus sentimentos. Nosso Deus não. O Deus da Bíblia, Ele é imutável. O seu governo é retilíneo. A sua soberania, ela é eterna. E o seu reino, Ele é infinito. Amados, um outro atributo de Deus que o texto nos mostra é a santidade do Senhor. A Bíblia fala que quando Isaías ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aí ele passa a ver serafins que estão por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amados irmãos, o atributo maior de Deus é aquilo que é expresso nas palavras do profeta Isaías, aquilo que os serafins falavam de Deus, a santidade de Deus. Porque na Bíblia, em nenhum momento nós encontramos assim: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ou é Deus é soberano, soberano, soberano. Ou Deus é justo, justo e justo. Mas na Bíblia a gente encontra santo, santo, santo é o Senhor. De maneira que a soberania de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, o amor de Deus é santo, até a ira de Deus é santa. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente separado da iniquidade, do mal e do pecado. Quando Jesus descer no monte, e ele estava ali, após ensinar os seus discípulos, chega um leproso diante dele. E o leproso ajoelha e fala: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus fala: eu quero. E já a Bíblia fala que Jesus tocou nele, e Jesus disse: fica limpo. A lepra é contagiosa, e a lepra, ela faz a pessoa ficar imunda. Mas o que acontece com Jesus
é que quando ele toca no leproso, é o leproso que é purificado, é a doença que vai embora, e a saúde entra naquele doente, e aquele homem é curado. Com Jesus não acontece nada, porque ele é santo. Ele é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, 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 totalmente separado do pecado. E aqui, amados irmãos, eu quero trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amados irmãos, ninguém pode chegar diante de Deus e permanecer como está. E às vezes a gente chega diante de Deus de forma tão irreverente, e às vezes a gente trata Deus de uma forma assim, tão negligente, tão displicente. Muitas vezes a gente trata Deus como igual, e às vezes a gente fala assim, as coisas de Deus nos dá canseira, nos enfadua, nos enche a paciência, e às vezes a gente quer tratar Deus como um igual a nós. É porque você não tem compreensão de quem Deus é. Porque o dia que você ter compreensão de quem Deus é, você vai cair com a boca na terra, e vai clamar misericórdia, e vai falar, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje nós temos a chance de tratar a Deus como nosso Salvador, porque Jesus ele veio aqui para nos salvar, e a sua mensagem é uma mensagem de salvação. Aquele que crê, e aquele que pela fé se humilha diante do Senhor, recebe essa salvação. Mas a palavra de Deus também mostra que todos os ímpios, aqueles que soberbamente se mantêm assim, eretos, inflexíveis, autossuficientes, a Bíblia fala que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, nós devemos olhar para a história da nossa vida. Nós devemos saber que só nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Então, amados irmãos, essas duas características de Deus, a soberania e a santidade, elas levam o profeta a algumas reações. A primeira delas, depois que Isaías ele vê o trono, e ele vê quem está sentado no trono, ele olha para si, e ele fala, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa reação é a reação imediata. Desde o momento que você tem uma compreensão de quem Deus é, você vai ter uma compreensão de quem você é. Você só vai saber quem você é, na medida que você tem realmente um pleno conhecimento de Deus. Isaías, ele olha, naquele momento de crise, e ele vê quem está no trono. E ele vê que quem está sentado é o soberano, e ele é totalmente santo. Agora ele olha para ele, e ele fala, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. A expressão que Isaías usa aqui é uma expressão de humildade, de quebrantamento, é uma expressão até assim, de uma disposição, de um clamor a Deus. E a Bíblia fala que imediatamente, então Deus manda um serafim que voando, traz uma brasa viva, e toca no profeta, toca na sua boca, e aquela brasa viva é instrumento de Deus, para tirar a iniquidade do profeta, e perdoar o seu pecado. Amados, quando acontece essas reações em nós, proveniente de um conhecimento de Deus, nós vamos conhecer mais a misericórdia de Deus, porque nós vamos experimentar o seu perdão e a sua misericórdia. É o que aconteceu com Isaías. E logo em seguida, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que depois que Isaías foi perdoado, a sua iniquidade foi tirada,
Então Deus fala com ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Automaticamente, o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É impossível estar na presença de Deus e permanecer como nós estávamos. É impossível a gente ter uma compreensão de Deus e não saber pela sua palavra da vontade de Deus para nós e permanecermos do mesmo jeito. Então Isaías, ele se dispõe e ele diz: eis-me aqui. E Deus diz para ele: a sua missão vai ser muito difícil, porque você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você vai falar e ninguém vai te escutar, porque eu endureci o coração desse povo. Eles vão ouvir, mas o seu coração é insensível. Eles ouvem, mas eles não entendem. Eles veem, mas eles não enxergam. Porque eu endureci o coração deles. E aí o profeta diz: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Isso aconteceu, irmãos. O reino do sul, ele é alvo dessa promessa. O povo de Judá está tão distante de Deus, que Deus falando com eles, eles estão com seus ouvidos fechados. Deus ministrando e eles com os olhos fechados. Deus fazendo a obra e eles insensíveis à obra de Deus. Até que chega o Império Babilônico e arrasa. Não fica pedra sobre pedra. Os muros são derrubados. O templo é queimado. O palácio é destruído. A cidade fica um caos. E os habitantes são levados cativos para a Babilônia. E lá eles ficam 70 anos. Mas na misericórdia, Deus manifesta a sua graça. E no seu juízo, Deus lembra da sua misericórdia. Porque ele disse: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. No meio do juízo, no meio da ira de Deus, no meio da ação de Deus, trazendo juízo por causa do pecado, a gente vê uma semente divina, o remanescente. Deus levantando e separando no meio daquela situação de destruição, uma fagulha, uma semente divina, ou o toco, como diz aqui a palavra de Deus, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Talvez na sua família ninguém tem nada a ver com Deus, mas você está aqui. Talvez na sua geração poucas pessoas estão abertas para Deus, mas você está aqui. Talvez nessa cidade de 120 mil pessoas, talvez poucas pessoas estão voltadas para o Senhor, mas você está aqui. No meio do juízo, a gente vê Deus agindo com a sua graça. De maneira, irmãos, que eu quero concluir, trazendo nossa memória algumas reflexões da Bíblia, do estudo da teologia reformada, que diz o seguinte: nada é mais necessário em tempo de crise do que uma nova experiência com o Senhor. Estamos vivendo um tempo de crise, então é um bom momento para a gente experimentar algo novo com Deus em nossa vida. Os dias tinham morrido, o futuro está ali de uma forma incerta, mas Deus tinha uma palavra especial para Isaías. E daquele momento, irmãos, Isaías, ele tem essa percepção da soberania de Deus, da santidade de Deus. Primeiro, Isaías, ele olha para cima, para ver que Deus é absolutamente santo e governa soberanamente do seu glorioso trono. É essencial que ele seja adorado e servido, como é exemplificado pelos serafins. Os anjos adoram a Deus. A igreja adora a Deus. No meio de tanta multidão de pessoas, a igreja adora ao Senhor. Os anjos adoram o Senhor. Porque Ele é santo, porque Ele é soberano, porque Ele está no controle de todas as coisas. E nós olhamos para cima e vemos que a nossa vida não está na mão do Putin, nem na mão do Bolsonaro,
nem na mão do Lula. Nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que dirige a nossa história. Amados irmãos, e isso tem que levar a gente a adorar mais a Deus, a buscar mais a Deus, a clamar mais a Deus, e a esperar mais nesse Deus que é santo e soberano. É importante também, amados irmãos, entender que na medida que nós olhamos para Deus, nós somos chamados a olhar para dentro de nós. E falar: Deus, sonda o meu coração. E tira, Deus, as impurezas daqui de dentro. Tira, Senhor, as impurezas. É hora, irmãos, da gente fazer um acordo e um acerto com Deus. É hora da gente parar de brincar com Deus. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Nós não podemos continuar brincando com Deus e tratando a Deus de forma tão negligente. Arranque a sujeira, irmão. Faça uma faxina. Você não faz uma limpeza na casa? Faça uma faxina no coração, na mente. Tenha coragem de dizer não e de romper com as coisas que te afastam de Deus. Amados irmãos, depois que a gente olha para nós, a gente olha também para o altar de Deus, para ver a grandeza da sua graça, que nos purifica, que nos perdoa e que provê os meios para a expiação do nosso pecado. Naquele dia, Deus mandou o serafim pegar uma brasa viva. No nosso caso, o Filho unigênito, ele esvaziou da sua glória, nasceu da Virgem Maria, não tinha lugar para nascer, nasceu junto com os animais, viveu de uma forma maravilhosa e perfeita, mas foi traído, julgado de uma forma injusta, condenado por um tribunal maligno, foi à cruz. E o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, ele é purificado pelo sangue do nosso Redentor, na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. No meio da nossa fraqueza, a gente olha para o altar e vê a misericórdia de Deus, purificando nossa vida, transformando a nossa história. E por fim, amados, a gente olha para o mundo onde o Senhor nos enviou para pregar o Evangelho. E Ele disse: ide por todo o mundo e preguem o Evangelho. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Vão lá e brilhem a minha glória. Vá lá e façam a diferença. Mostrem como é andar com Deus. Mostrem quem é o seu Deus. Vivam de uma maneira que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida. Embora a maioria das pessoas fosse rejeitá-lo, isso também era da vontade de Deus. Mas alguns seriam salvos como parte da santa semente de Deus. Alguns vão ser salvos. Não serão todos. Mas aqueles que Deus escolheu, eles serão salvos. E a melhor coisa que nós podemos fazer, como servos de Deus, é ganhar almas para o Senhor. É tirar almas do lamaçal da morte, do inferno, e conduzi-las para a glória celeste. A palavra de Deus diz que aquele que ganha almas é uma pessoa sábia. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. O fruto aqui, irmãos, são vidas, ganhas. Porque nós só vamos levar algo para a eternidade as pessoas que creem em Jesus. Nada da terra vai para a eternidade, a não ser as almas ganhas para Jesus. Ou seja, as pessoas vão para a eternidade, mas para a eternidade com Deus. Somente aquelas que pela fé se renderam a Jesus como seu Senhor e confessaram Jesus como seu Salvador. Você já confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Você já se rendeu diante de Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já fez isso hoje?
Meus queridos, há um homem em uma foto na Ucrânia, na frente de uma cruz, orando a Deus. Não deixe as coisas chegarem nesse ponto que chegaram na Ucrânia, para você buscar a Deus. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Se você deseja uma grande mudança no seu coração, aquele que está no trono, a sua habilidade é justamente essa. Se você deseja de fato uma nova história na sua vida, aquele que é santo tem o poder de santificar você. Mas o que você deve fazer? Você deve crer. Crer, crer e crer. E se você deseja de fato crer, e às vezes sente assim, pastor, minha fé é tão pequena, peça ajuda a Deus, fala, Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Me ajuda. Nós vamos orar, quero orar por você nesse momento. Quero convidar você a se colocar em pé. Tu és soberano, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Tu permitiste que nós viéssemos aqui neste lugar. Ó Deus, e pode ser que há muitos aqui estão vivendo dias difíceis, talvez dias mais difíceis. Não deixe essa pessoa sair sem a compreensão do trono. O trono não está vazio. O Senhor está lá. Ó Deus amado, mas que agora o Senhor nos dê essa graça de que o nosso coração seja habitado também por Ti. Senta no trono do nosso coração e reina sobre a nossa vida. E reina, Senhor, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho. Conserta, Pai, o que tem que ser consertado. Modifica o que tem que ser modificado. Ó Deus, faça a obra que o Senhor quer fazer. Nós nos dispomos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.